Boa tarde, bem-vindos. Esse é um dos 6 espaços de programação que tem a curadoria do SESC na 23ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Essa é a mesa Releituras Estéticas nos Quadrinhos, Roteiro e Personagem em Transformação. Ela pretende discutir a trajetória criativa da Turma da Mônica ao longo dos anos, como ela se desenvolveu até culminar na série Mônica Jovem e também releituras da obra Turma da Mônica, realizada por jovens ilustradores. Para isso, convidamos Maurício de Souza, claro, Danilo Beruti, Luiz Felipe Garrocho e Eduardo Damasceno. A mediação é de Sidney Guzmán. Tenham todos um bom encontro. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer a todo mundo. Começar apresentando o iniciante, né, que é o Maurício de Souza, o cara novo, né, na carreira. Né? Todo dia eu recomeço. Está começando agora, né? Que por acaso é meu chefe também, então né, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Né? Eu sou o Sidney, Eduardo Damasceno, Luiz Felipe Garrocho. A gente vai falar um pouquinho desse processo de transformação do Maurício. O Maurício começou a carreira em 1959 e alguém... Não, calma, né, Maurício? Não. Seu pai? Não. Era você, não. Era o Maurício. E se vocês prestarem atenção no traço da Turma da Mônica, o traço foi mudando década a década, né? Conforme ia aprendendo. O Maurício fala que não sabia desenhar. Alguém concorda, não? Então, ele vira e mexe, ele fala que ele não sabia desenhar. Mas eu queria que vou começar com o Maurício contando uma historinha, que eu quero que ele conte a história que, no começo, os personagens principais, Mônica, Cebolinha, Cascão, eles tinham os rostos de formatos diferentes. Sim. Né, Maurício? Conta essa história e por que hoje todos eles têm a forma que a gente conhece. Quando eu comecei a desenhar, não é que eu não sabia desenhar, estava meio tosco o desenho. Tanto que você vê as primeiras Mônicas, você vê como é que ela era, o Cebolinha. Mas, de qualquer maneira, eu fui criando os personagens aos poucos. E cada um eu criava um pouco diferente. Um era mais magrinho, mais altinho, tinha o cabelo assim, cabelo assado. E depois, enquanto isso, eu fui aumentando a equipe, criando uma equipe. E tinha que orientar o pessoal, quase que segurar na mão deles para ensinar os traços, proporção, etc, etc. Bem, era a maior dificuldade, porque a variedade de traços minha dava uma confusão. Eu precisava dar 10 aulas diferentes para cada desenhista desenhar aquele personagem. Daí eu resolvi dar uma simplificada. Eu fiz um oval e fiz fiz meridianos naquele oval. E daí, na interseção, onde as linhas se cruzavam, né, eu botava ali o nariz, ali são os olhos, aqui embaixo, entre esse ponto, essa interseção, e a de baixo do queixo, eu ponho um momento, um espaço onde a boquinha. Então, com isso, era como se hoje se faz no computador a renderização. Como é que se fala? E com isso, o desenho em 3D nasce disso, né? Mas antes da internet, já estava fazendo isso daí no lápis, na base da necessidade, e realmente funcionou, porque daí os desenhistas chegavam, erravam menos nas proporções, nos espaços em branco. Os meus personagens são muito difíceis de desenhar, em princípio, por causa dos espaços em branco, são muitos e grandes. Então, errou uma linha um pouquinho para lá, para cá, vira outro personagem, vira outra cara. Então, esses meridianos foram a linha mestra, básica, para se situar todos os traços. É isso aí? E uma coisa interessante, né, Maurício, é porque, assim, se vocês pegarem os primeiros traços do Cebolinha, ele não tinha 5 fios de cabelo. Eram vários, né, Maurício? Ele era uma cebola, literalmente. O cabelo dele era... A Mônica tinha a cara mais quadradinha, né? Por quê? Porque eu tinha tempo de desenhar cabelo. Aproveita e já emenda a história do pé. Com o tempo... O dedo do pé. O Cebolinha, o Franjinha, o Chico Bento, têm dedos nos pés. Eles são os primeiros personagens que eu criei quando eu tinha tempo de desenhar dedo. Daí, quando eu resolvi criar mais personagens, e não dava tempo, não tinha equipe ainda,
E eu fui criando personagens mais estilizados, né? E daí veio a Mônica, não dava de fazer dedo, foi sem dedo mesmo. A Cascão, a mesma coisa. Chaveco, a mesma coisa. E personagem que nasce sem dedo não pode pôr dedo depois. E quem nasce de sapato também não pode trocar de sapato, tirar e tudo mais. Então, os meus personagens estão condenados a viverem até a eternidade com sapato ou sem sapato. É por isso que o pessoal pergunta, por que Cebolinha tem sapatinho, o Chico Bento, o franjinha, os outros não têm? Essa é a explicação, gente. Grande mistério, não é mistério. Era uma falta de tempo para eu desenhar. E até para aproveitar o tema da palestra, e que a constante reinvenção dos personagens do Maurício, um roteirista nosso, que é o Emerson, que é um maluquinho, né? Recentemente fez uma história que o Cascão tira meia. Então ele falou, eu tenho dedo, só que eu uso meia. Né? Aí eu pensei, mas como assim? O Cascão usa meia, gente? Quadrinho da Turma da Mônica, pode tudo. Pode tudo, né, Maurício? Meia calça. Mas também saiu só naquela história do bandido, né? Exatamente. Mas aqui o Emerson é terrível mesmo. O Emerson precisa tomar conta do roteiro dele. Ele cria tanta coisa esquisita, diferente, chocante, que eu preciso ler o roteiro dele 3, 4 vezes para ir pensando as coisas que devem sair ou não devem sair. Para vocês saberem, o Maurício tem uma equipe mais ou menos de 20 roteiristas hoje, espalhados pelo Brasil inteiro. São gente que mora em Minas, gente que mora em Manaus, no Rio Grande do Sul, e eles mandam histórias todas as semanas, todo dia, na verdade, porque a gente produz 1.500, 1.600 páginas por mês, inéditas de quadrinhos. E, para quem acha que o Maurício não trabalha mais, ele edita todos os roteiros passam por ele. Todos. Então, a ideia aqui você tem que corrigir para cá, isso aqui você tem que melhorar para cá, tudo passa pelo Maurício e vai com a observação do roteiro. Por exemplo, quando o Maurício detecta que uma história é legal no quadrinho e pode virar desenho animado, ele já anota ali, né, Maurício? Ele já coloca, essa vai para desenho animado. A guisa de atualização, eu pensei que eu ia ser condenado até o fim dos meus dias em ficar lendo e avaliando roteiros. Mas fez-se um milagre. A minha filha Marina pegou jeito disso e já está me ajudando. A Marina é personagem, tá? A Marina é minha filha, é personagem também. Então, ela desenha, escreve muito bem, e ela está se desencobrindo muito bem nesse papel. No começo ela tinha medo um pouquinho, agora está se soltando. Então, eu vou começar a dividir cada vez mais essa avaliação com a Marina. E daqui a 15, 20 anos, a Marina estará dividindo com o filho dela, o neto, meu neto, qualquer coisa assim. Porque precisamos de gente nova para, não só para inovar, mas também para criar caminhos novos, de acordo com a dinâmica da comunicação, com tudo que acontece de novo, que nós temos que colocar nos roteiros, nos temas das histórias, assim por diante. Não podemos ficar nos repetindo, senão um dia vão me chamar de Horácio. Ou Maurácio, Aliás, né? Maurácio já chamam, né? Porque a mistura do Maurício com Horácio é o Maurácio, né? E já que o Maurício falou de inovação, antes de começar a falar das graphics MSP com os meninos, eu queria abordar o tema Turma da Mônica Jovem. E foi, todo mundo, Em 2008, a Turma da Mônica Jovem foi lançada. O Maurício tinha um plano antigo de crescer os personagens. Eu vou pedir para ele contar essa história de por que virou estilo mangá. Mas antes eu só queria dar uma informação. No mundo inteiro, eu trabalho com quadrinhos faz tempo, existem vários personagens infantis que ganharam versões adolescentes ou adultas. Uma das duas morre, sempre. O único lugar do mundo onde uma das duas não morreu e, pelo contrário, as duas continuaram fortes, você sabe onde foi, né? No bairro do Limoeiro, o senhor Maurício de Souza. Então, Maurício, eu queria que você contasse como é que foi essa história que você, nos anos 90, você começou a perder leitores, né? Por causa da TV, então, emenda aí. Eu percebi, nos anos 90 já, que a criançada estava envelhecendo muito rápido, ou seja, estava deixando de ser criança, entrando na adolescência, mais rapidamente. Se aos 15 anos liam o Gibi da Mônica clássico e aceitavam bem, nos últimos anos eles estavam achando que era coisa de criança e estavam abandonando cada vez mais as revistas e passando para leitura que podia substituir essa Turma da Mônica clássica, né? Que era um mangá japonês,
que começou a invadir o país, aí, o mundo, né? Eu falei, nossa, estou perdendo os meus leitorzinhos. Tá certo que depois eles casam e voltam a comprar minha revista para os filhos. Mas eu vou perder essa turma durante uns 10 anos. Eu não queria perder. Então, eu imaginei criar a versão... Oi, oi. Danilo Beruti é o autor do Astronauta Magnetar. Daqui a pouco eu vou falar também com o Danilo. Como estava perdendo, eu falei, já que eles gostam de Mônica, tanto que leram até agora, e gostam de mangá, então eu vou fazer uma versão meio mangá caboclo, da Turma da Mônica toda. E recriei. Bem, para recriar e lançar a revista, eu precisei brigar com Deus e todo mundo, inclusive no meu estúdio. Não, está tudo bem, está vendendo bem, porque mexer em time que está ganhando. Mas eu sentia que era necessário um reestudo do personagem para aquele pessoal que estava fugindo. E lancei a Turma da Mônica Jovem, que se transformou na nossa revista de maior venda. Tem picos de venda de 500 mil, 600 mil exemplares, e virou um case mundial. A gente vende 3 vezes mais que Homem-Aranha, que Batman, qualquer coisa assim. A gente perde para algum japonês teimoso que insiste em fazer mais que nós. Mas a gente ainda pega eles também. E com isso, nós estamos com um case internacional, porque a revista está saindo por aí também. E abrimos um campo novo para a mesma Turma da Mônica, com duas maneiras de ser interpretadas, poder ser usada pela criançadinha. Aí, outra coisa, quando eu criei a Turma da Mônica Jovem, eu falei, bem, isso é para garotada de mais de 12 anos. Então, vou poder usar nessa linha alguns temas um pouquinho mais lá para cima, vamos talvez falar um pouco de sexo, um pouco de drogas, como até com advertências, né? Alguma coisa assim, como mensagem. Mas me enganei. A criançada de 7, 8 anos começou a comprar também a Turma da Mônica Jovem. Para minha surpresa, realmente não tinha pensado nisso. Virou aspiracional. Porque virou aspiracional. Eles querem ver como é que eles vão ser daqui a pouco. Como é que eles precisam ser? Como é que precisam se vestir? Então, misturou tudo, misturou a estação, o que até está bom. Porque a garotada está realmente avançada. A garotada de 6, 7, 8 anos está na internet e tudo mais. Não pode ficar fora da situação, dos conhecimentos, né? Então, estamos aí com um fenômeno muito gostoso, e como o Sidney falou, os dois universos convivem, os dois mundos paralelos aí. E tem uma história engraçada da Turma da Mônica Jovem, que é assim, a Turma da Mônica Jovem foi lançada em 2008, em 2012, a DC Comics, que é a editora americana do Batman e do Super-Homem, eles reiniciaram o universo deles. E aí, um site jornalístico de lá fez uma notícia falando assim, Liga da Justiça é a revista mais vendida da América, com 200 mil exemplares. Aí alguém lembrou de falar para ele que o Brasil é a América. Né? Que o Brasil é na América. E que a edição do beijo, do namoro da Cebolinha e da Mônica tinha vendido 500 mil exemplares. Né? Aí eu falei, toma DC, né? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá, né? Você falou outra coisa. Eu falo outra coisa, mas tem muita criança, eu não posso falar o que eu falava, né? Eu falava assim, toma, é mais bonitinho, né? Não, deixa pra lá, né? Eu não posso falar aquilo lá. Né? Então, mas tem uma coisa que é interessante de citar, é o seguinte. Aqui, evidentemente, todo mundo leu Maurício de Souza na vida, certo? Só que a imensa maioria dos leitores de quadrinhos do Brasil só lê Maurício de Souza. A imensa maioria. Então, o que acontecia? Quando a infância encurtou, como o Maurício falou, as crianças deixavam de ler aos 12 anos, e com o Maurício, 10, 12 anos, até menos às vezes. Antigamente, com 14 anos, eu sou adolescente. Agora, com 11, eu sou pré-adolescente. Né? Aí, as crianças deixaram de ler Maurício, só voltava a ler quando tinha filhos. O que aconteceu? Isso é uma coisa que já está se refletindo no mercado. O Maurício queria trazer o leitor jovem de volta para ele. Ponto. Conseguiu. Só que, muito mais do que trazer o leitor para ele trouxe o leitor para o mercado de quadrinhos. Porque quando você lê quadrinhos até 14, 15 anos, a chance de você continuar lendo outro gênero de quadrinho é gigantesca. E não é coincidência que hoje tem um monte de outros quadrinhos. O mercado de quadrinhos está em ascensão constante nos últimos anos, justamente porque impulsionado por essas vendas da Turma da Mônica Jovem, que arrastaram muitos leitores de volta para a banca.
Falei certo, chefe? Tá certo? Não. Do jeito que nós combinamos. Boa, tá bom. Segunda-feira já peço aumento daquele... Né? Não. Mas aí, aproveitar o que a gente está tendo da Mônica Jovem, que é o seguinte, justamente para falar de inovação. Ali, eu estava coincidentemente começando a trabalhar com o Maurício, e aí o Maurício literalmente arriscou pra caramba. Porque ele podia, se a turma da Mônica Jovem não desse certo, ele podia... E aí? Felizmente não deu errado. Que vergonha que eu teria, né? Ah, não, mas não teve. Não teve vergonha nenhuma. Aí no ano seguinte, 2009, ele fazia 50 anos de carreira. Aí quando ele ia fazer 50 anos de carreira, a gente sempre lança o Mônica 30 anos, o Maurício 40 anos, né? Aí eu tive uma ideia e falei, Maurício, tá sentado? Tô. Aí ele sentou na cadeira dele lá, falou, ó, esse ano faz 50 anos de carreira, eu queria chamar 50 desenhistas do Brasil inteiro para desenhar os seus personagens no traço deles. O Maurício deu uma debruçadinha assim na cadeira, jogou para trás, falei, ih! Ele voltou, olhou para minha cara, falou, você vai cuidar bem dos meus filhos? Eu falei, vou, como se fossem meus. E aí começou um projeto que chama MSP 50, que foram livros com releituras, de autores que pouca gente conhecia, justamente falando aquele gancho que eu falei, o pessoal não conhecia, os grandes, a imensa massa de leitores não sabia quem era. E aí a gente começou um processo de, faz o Penadinho no teu traço, faz o Astronauta no seu traço, a Mônica no seu traço, em histórias curtinhas. Aí eu pedi para o Maurício contar como é que foi a primeira vez que ele viu esses desenhos. Conta aí. Eu não me lembro. Ah, não lembra? Tá bom. Eu dou um introito aqui. Ele entrou e falou assim, meu Deus, os meus personagens inspiraram esses caras a fazer isso? Falei, Maurício, esses caras estão dizendo para o mercado americano de super-heróis, para o mercado europeu, para o mercado independente brasileiro, e você vai colocá-los numa vitrine, que é a maior vitrine de quadrinhos do país, é ele. Bom, saiu o primeiro livro em 2009, foi um sucesso. A gente lançou mais 2, né, Maurício? Um MSP mais 50 em 2010, MSP novo 50 em 2011. Isso é interessante que o Maurício falar, porque começou um negócio assim. Eu escalei os 50. Aí os caras me escreviam e falaram assim, quem eu tenho que matar para entrar no livro? Né? Eu falei, não, matar não. Calma, vai ter outro. E aí começou uma brincadeira muito sadia de todo mundo querer superar o livro anterior. E ficar, aliás, esses livros que eu estou falando, tem todos à venda no stand da Panini ali. Um é capa vermelha, um azul, o segundo é vermelha e o terceiro é amarelo. Já tem leitor ali que já me deu a dica. É isso aí. E aí foi um barato, porque assim, eram 150 autores do Brasil inteiro, e o Maurício costuma falar, né, Maurício? É o maior catálogo de bons quadrinistas que nós temos no país. Aí, assim, todos os quadrinhos estavam lá, as editoras começaram a consultar aqueles livros para pegar freelancer, né? Era a vitrina. É isso aí. Aí fizemos os 3 livros e aí eu tive uma conversa com o Maurício. Falei, Maurício, acho que cabe mais. Ele falou, vamos fazer graphic novel. Para quem não sabe o que é graphic novel, que é um nome chique só, tá? É uma história mais comprida, que tem começo, meio e fim, e num traço com uma pegada um pouquinho mais trabalhada, que pode ser mais para o adulto, para o infanto juvenil adulto. Qual era a ideia? O Maurício é o dono do mercado infantil, certo? Ficou o dono do mercado infantil juvenil com a turma da Mônica Jovem, né? Por que não trazer os leitores adultos de volta? Olha lá. E ele gosta, né? E aí a ideia era essa. Falei, vamos tentar pegar o leitor, o juvenil e adulto, e trazê-lo de volta. E aí a gente começou um projeto que chama-se Graphic MSP, que são histórias longas. Aí eu escolhi autores que se encaixavam para determinados personagens. O primeiro foi o Danilo Beruti, que fez uma história incrível do astronauta, chamada Astronauta Magnetar, que já tem gente fazendo assim, que já leu ali, né? Já foi publicado, depois foi lançado aqui em 2012, já saiu na Espanha, na Itália, na Alemanha e na França. É uma versão mais adulta, mas qual era a preocupação? Tem que haver a essência do personagem do Maurício. Depois do Astronauta Magnetar saiu Turma da Mônica Laços, que foi um sucesso absoluto. Chico Bento, Pavor Espacial. O Turma da Mônica Laços é do Vitor Cafage e da Luca Fage. Chico Bento, do Gustavo Duar. A Luca Fage está aqui. Ali, a Lua desenhista da Turma da Mônica do Laços. Aí Chico Bento, Pavor Espacial, do Gustavo Duarte. O Piteco, do Chico. E agora, lançamento desse ano na Bienal, vocês já devem ter visto ali, Bidu, Caminhos com... já tem gente ali, olha lá.
com o Eduardo Damasceno e o Luiz Felipe Garrocho. Então agora eu vou pedir para os autores contarem como é que foi a relação, para o Danilo contar como é que foi essa história. Eu cheguei e falei, ó, transforma aí um personagem que tem 50 anos, que é o astronauta, leva ele para um outro patamar sem perder a essência do Maurício. É com você, Danilo. Bom, desculpa o atraso. Ele estava autografando. Não, eu acho que assim, a linha Gráfica MSP, ela é uma linha que ela tem diversas vertentes, né? Acho que conforme você chama o autor, e a gente tem tido muita liberdade em trabalhar com os personagens, não exatamente ela cai em ser um material adulto necessariamente, mas então quer dizer, cada autor ali está colocando muito de si dentro do trabalho, respeitando muito o material original do Maurício. No meu caso, assim, como eu sou muito fã de quadrinhos de super-herói, eu li muito isso. Foi um projeto muito interessante, porque eu cresci vendo autores, os meus autores preferidos, Frank Miller, Alan Moore, os autores americanos que eu cresci lendo, montaram a carreira deles justamente em projetos onde eles pegavam um personagem tradicional e davam uma nova, não digo uma atualizada, mas davam uma nova pegada para esse personagem. E eram geralmente histórias de origem. Então, quer dizer, era um projeto sonhos, porque era um projeto onde eu ia estar fazendo com os personagens do Maurício justamente o que eu tinha crescido lendo. Então foi fantástico poder fazer isso, né? E para quem não sabe, na história do Danilo, tem umas curiosidades, porque o astronauta ele comete um erro no espaço e ele fica preso durante quase 5 meses e ele enlouquece. Ele pira a ponto de quase morrer na história. E aí o pessoal olhou e falou assim, uau, dá para fazer isso com o personagem do Maurício? Dá. Todo mundo sabe que os personagens do Maurício são ícones de cultura pop. E aí, eu tenho uma história engraçada, que assim, no Magnetar tem uma cena em que o astronauta ele tá delirando, e ele se vê, ele está barbudo, ele se vê, tá assim, igual o Danilo, ele tá barbão, assim, sabe? 5 meses, sabe? Ficou, né? Aí ele tá... E ele se enxerga, ele está se imaginando com a roupa do astronauta. E ele ele estoura a roupa, e aí ele aparece nu. Só que aí vem minha revisora e fala assim, que só revisava o Maurício, né? A linha, a revista de linha. Sidney do céu. Eu falei, o que foi? O astronauta tá pelado. Eu falei, não, mas é uma metáfora, né? Mas está aparecendo o dele. Não, mas não, só um negocinho, nada não é nada erótico, pelo amor de Deus. Ela falou, pode? Eu falei, pode, a ideia é para ir para outra linha. E eu lembro que quando o Maurício leu o Magnetar, ele falou assim, isso aqui está pronto para filmar, né, Maurício? Vamos fazer esse filme, Maurício. Vamos? Quem se habilita a botar dinheiro no filme? Mas estamos tentando, tá? Nós estamos tentando. Então, e foi um desafio, porque o Danilo fez literalmente uma história que pegava o público adulto, mas muita criança leu, adorou. Claro que o leitor que tem um pouquinho mais de bagagem teve mais compreensão da história, mas aí, indo naquela linha que o Danilo falou, a minha ideia, quando eu criei o projeto, era abrir o leque. Agora eu vou fazer Turma da Mônica Laços, quem leu aqui Turma da Mônica Laços? Ali, um monte de gente leu. Era uma coisa absolutamente fofa, né? Uma coisa linda de história que os meninos fizeram. E aí fui para humor, fui para aventura, e agora estou voltando para o Bidu, em que eu chamei os dois aqui, o Eduardo e o Luiz Felipe Garrocho, e cheguei para ele e falei, vocês vão fazer uma graphic novel do Bidu. Aí, a cara deles falou, vou? Vamos. Só que aí eu não satisfeito, né, na surpresa, eu virei assim para eles e falei, o seguinte, tem uma condição, os cachorros não podem falar. Eles vão ter que falar por desenhos. Aí o Eduardo conta o resto. Não, pois na verdade, uma série de problemas aí, né? Porque tinha dado muito certo a primeira leva de Graphic MSP. Foram 4 livros que deram muito certo, venderam muito. Todo mundo fez review gostando, falando que estava sensacional. E o Sidney resolveu continuar o projeto e chamar para inaugurar essa nova leva, chamou a gente. E tinha tudo para ser
como ele estava garantido, né, que a primeira leva deu certo, ele podia muito bem controlar o processo inteiro e falar, não, vamos fazer igual já deu certo. Mas ele deu uma liberdade para a gente fazer o trabalho muito grande, e o que ele falou para a gente foi isso. Né? Vocês querem... Oi. O que o Damasceno está tentando falar é que a gente ficou morrendo de medo de dar errado esse tempo todo. Ainda estou. Tá nada, tá vendendo horrores, todo mundo que leu adorou, quem não leu, vale a pena ler, vai. Mas porque tudo que a gente fez até então foi meio... foi independente, mas experimentando outras formas de se publicar independente ou outras relações com editoras e tal. E aí, de repente, a pessoa que construiu sua infância, né, falou, você quer fazer um livro para mim com um personagem que é a marca da minha empresa? Eu fiquei, quando o Sidney me ligou, convidando, eu fiquei em silêncio, acho que uns 2 minutos. Falei, morreu. Ou desmaiou, né? Com detalhe que o Edu teve um cachorro chamado... Bidu. E aí eu já estava em silêncio um tempão, até que a Lu, que estava comigo, me sacudiu assim e falou, pode ficar feliz, é verdade. Aí eu falei, tá, então tá. Então vamos fazer o Bidu. E aí avisou o Lipon. E aí o desespero começou, né? Porque aí a gente teve que começar a fazer mesmo, assim, não só ficar feliz. Ainda mais quando eu falei, tem prazo, tá? Não, não foi bem assim. Não foi bem assim, você falou que dava conta, né? Então, fui. E sem avisar ele. O Sidney falou, vocês conseguem fazer para o primeiro semestre do ano que vem, isso era 2013. O Marcelo falou, março, pronto. Tá fácil. Tá fácil. Vocês não, fácil. calma. Boa. Vamos conversar, vamos ver. Beleza. Aí o Marcelo virou para mim, eu avisei pro Sidney que vai ficar pronto março. Tchau. Mas não, né? E beleza, vou ter que prometer. Claro que o Sidney ajudou a gente um pouco, deu um pouquinho mais de tempo, no final das contas. Mas é assustador de um jeito bom, assim. Subitamente, igual o próprio Maurício falou, você pode seguir um novo caminho, mas isso só é possível de fazer com segurança se a base que está por trás de você é extremamente sólida. Eu acho que é difícil ficar mais sólido que a Turma da Mônica, assim. E até por isso mesmo é um risco, também aumenta o risco, né? Sim, exatamente. Você fazer um produto ruim de uma marca que já tem tanto prestígio, você contar uma história ruim de um personagem que já tem uma história com os leitores, que todo mundo conhece, que todo mundo já tem uma relação com aquele personagem, e aí você te botam para contar uma história, só que do seu jeito. E você tem, ao mesmo tempo que fazer algo diferente, você tem que reverenciar o que já existe. E isso foi desafiador, eu acho que é a palavra mais honesta possível, mas extremamente gratificante também. Foi um processo incrível. A gente também teve diversas liberdades. Se separarem, o Bidu tá pelado o tempo todo. É verdade. A gente não põe roupa nele. Mas... E a revisora não viu. Olha, a gente empolgou, todos os cachorros ficaram pelados. Mas é legal, né? A ideia é mais ou menos essa. A gente pegou o Bidu e saiu para passear com ele, assim. Aí agora ele volta pro dono, mas essa sensação de pegar um cachorro de outra pessoa e passear com ele. Você tem aquele momento para ter essa experiência e foi sensacional. Acho que o Luiz Felipe falou assim, tem uma bem essa a sensação. Quando eu convido os autores, eu falo o seguinte: vocês vão fazer essa releitura, mas vocês têm que jogar com a mesma regra que eu jogo. Que eu não posso fazer um monte de coisa. Você não vai matar personagem do Maurício, ponto. Não vai aparecer ninguém pelado, quer dizer, não, pelado daquele jeito, né? Então tem coisa que não pode fazer. Não vai ter cabeça sendo arrancada, saindo sangue. Eu falei, não, dá para você contar a aventura sem fazer isso. E aí, o Danilo tem uma frase incrível que ele coloca na primeira graphic novel dele. Aliás, esqueci de falar, foi tão sucesso o Astronauta que o Danilo está fazendo a segunda do Astronauta, que sai agora em dezembro, que vai chamar Astronauta Singularidade. Para quem não sabe o que é singularidade, o que é, Danilo? Vamos lá. Oi, som. Foi? Alô? Oi. Singularidade, basicamente, é um termo para você descrever um buraco negro. Um buraco negro. Então, aguardem. E o Danilo usa uma frase que é a seguinte: ele agradece ao Maurício por ter emprestado os seus brinquedos. E acho que é esse o ponto que eu queria que o Maurício abordasse. Como é que é emprestar os teus brinquedos para um monte de marmanjo que cresceu lendo? Eu incluso, né? Tudo bem que eu sou editor, mas assim, brincar com os seus brinquedos e ter que devolver inteiro, né? Lógico.
Eu tive a sorte de ser dono da minha própria fábrica de brinquedos. Então, eu fabriquei um monte de brinquedos. Então, com isso, eu tenho certa liberdade de emprestar e ter certeza de que eles estarão bem, que vão ser bem cuidados. Se houver algum acidente de percurso, eu faço outro. Eu crio outro, eu produzo outro brinquedo, outros brinquedos. Aliás, eu só? Não, eles também. Então, nós vivemos realmente num mundo transversal aí, onde nós podemos criar mundos, criar figuras, criar vida. Realmente é um papel de responsabilidade e, ao mesmo tempo, muito próximo de qualquer Deus que está por aí. Porque a gente pode inventar, criar. Está certo que a gente inventa com o cérebro que Deus nos deu, mas sem ofensa, por que não copiar um pouquinho de Deus? Principalmente na hora de criar para tanta gente, milhões de pessoas que leem o nosso material. Temos essa responsabilidade, possibilidade, criatividade suficiente e uma pleiade de artistas aí que estão correspondendo. Se essa meia dúzia de gênios que até agora está conosco já produziu isso, as outras dúzias de gênios que virão aí vão nos ensinar também muita coisa. Todo dia estamos nos ensinando mutuamente aqui. Maurício, mas conta como é que foi a reação de ler os teus personagens transformados desse jeito. Eu quero que você passe pelo que você me passou, a tua relação de leitor. Que foi quando você contou para mim, quando você lê cada uma. Porque assim, eu sou um editor cruel, eu escondo do chefe o material. Ele só vê depois que está pronto. Aí eu chego, não, mas é que ele confia, né? É quando tem uma dúvida, né? Eu falo, Maurício, isso aqui pode? Isso aqui pode ou não pode? Aí ele lê. E aí é um barato de ver o Maurício leitor aparecer assim do nada. Tem várias frases que eu dei, que eu soltei na hora, palavras que eu soltei na hora de ver os produtos prontos, né? Que ele vai guardando aí. Alguns são, logicamente, impublicáveis, mas de qualquer maneira... Que é raro, hein? É raro, eu não estou muito acostumado. Mas tem alguns que são uma pancada. E daí, realmente, eu fico maravilhado com o potencial, com as possibilidades que estarão sempre abertas para a criatividade. Basta que a gente continue com esse espírito, né? Criativo, livre, sem censura, num país sem censura, e com a vontade que está jogando todo esse pessoal. Antes de tudo, é muito importante que a gente, quando começa a fazer uma história em quadrinho, um produto como o nosso, examine o mercado. Como é que está o mercado? O que está faltando no mercado? Qual é o nicho que a gente pode preencher? Porque não adianta também fazer uma bela história, genial, maravilhosa, e ninguém ler, não poder publicar, a editora não se interessar e ninguém pagar por ela. Não dá, a gente vai fazer outra coisa. Eu sempre tive isso, desde o começo da minha atividade, eu sempre tive isso como um foco. Quem vai comprar? Quem vai me pagar? Como é que eu vou receber? E se vai ser autossustentável. Faz meio século que eu estou exercitando esse tipo de atividade e com essa preocupação. Então, quando eu convido artistas como os meus colegas aqui para fazer tudo isso, eu estou com uma estrutura montada que vai realmente permitir que vire um bom negócio, que seja paga. E ainda mais, eu quero que esses monstros aqui ainda tenham os resultados futuros da venda internacional. Porque o produto que nós estamos fazendo não é brasileiro, é universal, serve para qualquer região do planeta. Então, temos esse cuidado. O editor, o Sidney, tem esse cuidado para que saia um produto que, inclusive, se explique sozinho. Não exija que o leitor precise conhecer o que já saiu da Turma da Mônica, do Astronauta, do Piteco e tudo mais. Você lê a história de cabo a rabo, sempre precisa conhecer os antecedentes da criação. Então, com tudo isso aí, com todos esses cuidados, só podemos continuar acertando, ganhando dinheirinho de vez em quando e, ao mesmo tempo, ampliando o nosso horizonte de mercado. Isso é o nosso grande objetivo a partir de agora. E logo, logo, sem dúvida, estaremos usando esses temas todos que o pessoal está desenvolvendo em filmes. Estou esperando um pouquinho mais para nós apressarmos o processo de animação por computador, para baratear, simplificar, para nós podermos realmente inundar esse mundo com os nossos filmes.
Essa preocupação que o Maurício tem que ele falou que de dar a liberdade, que eu falei que os autores comentaram que eu deixo ele com liberdade para criar, é justamente essa. Você tem que respeitar o personagem do Maurício, tem que ser... Eu vou usar outra frase do Danilo que eu acho bárbara, que ele falou que ele não inventou nada no Astronauta Magnetar, ele só aumentou o volume. Por quê? O astronauta do Maurício é um personagem absolutamente solitário, certo? E que fica lá no espaço sempre pensando na Ritinha, né? E que ele deixou casar com outra, tonto, né? E aí o Danilo faz isso, só que ele eleva o grau da solidão, né, Danilo? Como é que você trabalhou esse ponto? Não, quando o Sidney fez a proposta, eu fiquei meio desesperado no começo para tentar descobrir o que eu ia fazer, né? Porque num primeiro momento você fica completamente, é uma história de ficção científica que eu vou fazer. Aí quando baixou um pouco a poeira, eu parti para uma reflexão do seguinte, que se esses personagens estão aí há 50 anos, alguma coisa neles funciona muito, alguma coisa neles reflete nas pessoas e as pessoas têm um carinho por esses personagens, porque alguma coisa ali tem, né? Então eu passei a analisar o personagem do astronauta. Então, quer dizer, tem essa dicotomia aí do cara que vive pensando na mulher, mas ele vive se afastando da mulher, né? Porque o negócio de explorar, basicamente, ele está se afastando de todo mundo. Então, ele está se afastando da casa dele, dos parentes dele, da mulher que ele ama. E ao mesmo tempo, quando ele está mais afastado, ele vive pensando de volta na casa dele, né? Então, tem uma coisa assim, uma força para fora e uma força para dentro muito fortes. Então, eu parti desse entendimento que isso era uma coisa muito presente dentro do personagem, que a maquiagem de ficção científica, o cenário de ficção científica, tudo bem, ele podia ser, você pode mudar isso e botar no faroeste, ou você pode botar no mar e ele é um marinheiro, mas no personagem tinha esse elemento forte, essa característica forte dele se afastar das pessoas que ele ama. Então, quer dizer, a partir daí eu comecei a construir a história, né? Então, quer dizer, estava tudo ali já. Foi só uma questão de isolar e compor com o que já existia. E dentro do que o Maurício falou de que os autores têm liberdade para acrescentar coisas, vou só exemplificar, o Danilo coloca na história do Magnetar um avô do astronauta que nunca teve no quadrinho do Maurício. E ele tem uma importância fundamental na história. Os meninos, o Vitor e a Luca Fage, na Turma da Mônica, fazem as crianças se conhecerem na creche, algo que nunca aconteceu. No Piteco, a Tuga, que sempre quer casar com o Piteco, lá não. No Piteco, que é uma aventura bem adulta, ela é uma sacerdotisa da aldeia de Ilém. Ela ganhou uma importância que ela não tinha. O Chico Bento, eles são abduzidos. E ele, o Zé Lelé, o Torresmo e a Giserda. Imagina os 4 no espaço, né? E os meninos fizeram que um dos cachorros... Vou contar, né? Pode falar. O Duque. O Duque tem dona, né? Então, eu queria que vocês contassem isso. Qual é o desafio de... O que dá... Isso pode, isso não pode? Por favor. Bem, na verdade, o começo do trabalho, assim, na hora de contar uma história, o fato de estar trabalhando com o Maurício Souza, para a gente já ajudou bastante, porque a gente sempre pensa quadrinho como algo que é para as pessoas lerem. Assim, não é para a gente ler, é para as pessoas. A gente estava trabalhando com pessoas que pensam assim também. E no início, como a gente nunca tinha trabalhado com um roteiro escrito, foi um pouco complicado, porque a gente estava apresentando para o Sidney um roteiro escrito, e era a primeira vez, e cada vez que a gente escrevia, a gente achava horrível. Eles me mandam um arquivo de Word, eu leio a história inteira, aponto o que pode, o que não pode, para onde. Eles não fazem isso, eles já vão desenhando e escrevendo. Porque a gente está acostumado a fazer já desenhando, porque a gente preocupa sempre com o que cada quadrinho, o espaço entre um quadro e outro, qual ângulo, como que a gente vai contar essa história para que ela flua bem para o leitor. É porque a gente faz quadrinho, a gente pensa já em quadrinho. Acho que se a gente pensasse primeiro em texto, a gente fazia um livro, né? Mas não, nossa coisa é fazer quadrinho. Por isso ficam uns roteiros muito ruins iniciais. Até acertar demorou. Mas uma coisa que fez a gente começar a acertar foi justamente pensar. A gente tinha essa história básica, que era o Franjinha e o Bidu se encontrando. Vai de um ponto A a um ponto B a história e é isso. Como que a gente faz esse recheio? Quem está dentro dessa história
E aí E por que isso acontece? Isso. O objetivo era aprofundar nos personagens dessa história. E aí, para a gente, já fica mais identificável, assim, porque são personagens que a gente está contando uma história que tem problemas com os quais a gente pode se identificar. E à medida que você colocava cada personagem, por exemplo, o Duque, que como foi dito, ele era o amigo do Bidu. E essa função é fácil de colocar, porque a gente já sabe que o Duque é amigo do Bidu, a gente tem essa memória. Mas o que mais o Duque é? Que era coisa que ficava na nossa cabeça. Assim. A partir do momento que o personagem aparecia e ele ia movimentando nas páginas, falava, não, a gente tem que dar mais passada, a gente tem espaço, a gente tem página para poder fazer isso tudo. Então vamos ver o que encaixa, o que não nega essa versão original de forma alguma, né? Ela é a versão original, mas espalhada. O que da gente que tem ali, como que a gente pode inserir as coisas que a gente quer falar ali no meio. E um desafio legal foi juntar os dois Bidus, né? Porque o personagem do Maurício, você tem o Bidu, que é o astro das HQs. E o Bidu, cachorro do Franjinho. E eles são diferentes, têm personalidades diferentes. A gente queria contar isso na história. E a gente fez isso, inclusive, com as próprias falas dos personagens. Então, assim, sempre o Bidu, que é o Bidu do astro das HQs, que aparece em pé, que se comporta como um ser humano, ele é que aparece na fala dos personagens. Sim. E isso, acho que a frase que você citou do Danilo é perfeita, né? A gente não inventa nada. A gente não quer ficar fazendo um livro inteiro para reinventar a roda. A gente quer fazer, né, um carro que ande tranquilo. Só isso. Como é que nós estamos de tempo aí? Já posso abrir para perguntas? Se o pessoal quiser perguntar? Vamos abrir para perguntas? Posso? Posso? Já tem pergunta aqui, tem ali, aqui. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar um microfone e levar? Pode ser? Ó, tem aqui, ali. Vamos lá. Obrigada. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Maurício, eu vim aqui Que dia que eu vim, Marcos? Domingo. Consegui tirar uma foto bem atrás da segurança, porque não peguei senha, então eu falei, mas eu tenho que sair com o Maurício, nem que for atrás do segurança. Aí tirei uma foto e postei, saí com o Maurício. Bom, a pergunta, e aí hoje eu acordei bem cedinho para ser a primeira da fila para estar aqui com você, tá bom? E aí eu venho perguntar o seguinte: a minha filha ama a Turma Jovem, eu passei para a Turma da Mônica, né? Toda a geração. Você já pensou na valorização dos idosos, nos seus quadrinhos, colocarem pessoas idosas, assim, que se destacam, para que a própria juventude valoriza, já que a gente percebe que cada vez mais os idosos não são valorizados aqui no Brasil. E aproveitando... Então, aproveitando a pergunta... Eu me sinto valorizado. Você sente o quê? Desculpa a interrupção. Imagine. E aproveitando, queria ver se é possível você dar uma mensagem de feliz aniversário para minha avó, que irá fazer 90 anos. Muito obrigada. Qual o nome dela? É Tereza de Almeida. Então filma aí, dona Tereza. Onde ela mora? Onde ela mora? São José dos Campos. E nós somos de Sorocaba. Oi, dona Tereza. Felicidades aí pelos 90 anos bem vividos. Tô quase chegando lá também. E olha, gostoso, bom saber que você está em São José, uma cidade gostosa também. Conheço bem, tenho uma chácara lá perto. E sou do Vale do Paraíba. Então, estamos juntos aí nessa caminhada longa, nossa caminhada, para ensinar muita coisa para os mais jovens que estão no começo da carreira. Tá? Um abração, dona Tereza. Tchau. Ganhou a Bienal, né? Emocionei, obrigada. Nós podemos, logicamente, pensar alguns personagens no decorrer das nossas histórias, que são já vovozinhos, que têm idade, né? Um dos mais queridos, inclusive, é a avó Lita, a avó do Chico Bento, dona de conhecimentos milenares lá, em todos os sentidos. Mas também tem a avó da Tina, tem a vovoca, e tem alguns outros que,
de vez em quando aparece, tem uma avó muito gozada do Chaveco. Muito louquinha, né? E nós não temos história sobre o adulto, o idoso, mas eles permeiam, estão na história. E, logicamente, temos que cuidar para que, no decorrer das histórias, dos roteiros, haja sempre um pé firme no respeito, né? Na interação com esses personagens de mais idade da história. Eles não podem ficar lá para trás, não podem ficar lá com a doença do alemão. Eles têm que ficar em cima do que está acontecendo, participando, e acho que, em cima do que está sugerindo aí, podemos dar uma puxadinha em mais alguns idosos da história assim. Próxima pergunta. Obrigada. Alô? Onde Oi, que meu tá? nome é Giovana, eu tenho 11 anos e eu tenho toda a coleção da Turma da Mônica Jovem, eu gosto muito. Na última edição, a Mônica tá junto com o do Contra, eles estão namorando. Tem uma possibilidade de do Cebolinha voltar com a Mônica? Tan, 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 tan. Olha, eles não são marido e mulher, mas a gente costuma dizer que em briga de marido e mulher a gente não deve meter a colher. Então, eu vou deixar o Cebolinha resolver esse caso. Ele realmente vacilou. É um vacilão aí em diversos momentos da relação com a Mônica e está sofrendo as consequências, mas nem eu sei se eles vão voltar ou não, ou quando vão voltar. Particularmente, dentro do meu coraçãozinho aqui, eu preferia que acontecesse isso, mas o Cebolinha tem que vir muito bem preparado, porque a Mônica não é bolinho também. A Mônica é exigente. Também não sei como é que a Mônica vai aguentar um cara que fala não toda hora. Eu vou por aqui, não, quero por aqui. Eu não sei se ela vai aguentar. Por enquanto, namorinho novo, tudo mais, está tudo cor-de-rosa. Cebolinha pode aprontar alguma, no sentido de recuperar. Aguarde os próximos capítulos. Ó. Próxima pergunta. Ali. Meu nome é Eber. Cadê o Eu Eber? tenho 9 anos. Aí, oi, Eber. E eu queria... Não tem a Mônica, que aparece no comercial, que tem uma menina e tem as amigas dela. E a menina pega a Mônica, articulável que fala, e fica brincando com as amigas dela de casinha, dessas coisas. Daí no final ela fala, vamos passear. Daí eles vão, né, então... Eles vão. Então, eu queria que tivesse um Cebolinha falante, que entendia a voz e fosse articulável também. Boa, Eber. E só tem coisa pra mulher, né, Eber? Bem, o Cebolinha não é muito articulado, só na fala, né? Mas ele realmente pode virar um personagem, um brinquedo, como você sugeriu, falou. Boa ideia. E a boa ideia. Se eu fizesse brinquedo, eu vou marcar seu endereço e mandar o primeiro para você. Mais um de São José lá. Perguntas. Vai ter um monte ali, ó. Boa tarde. Meu nome é Matheus. Eu queria saber de onde surgiu a inspiração para as primeiras histórias da Turma da Mônica. A maior inspiração mesmo, primeiro que eu queria fazer história em quadrinhos, a segunda era a necessidade financeira. Eu precisava ganhar dinheiro, precisava trabalhar alguma coisa que rendesse alguma coisa. Está certo que no começo até que não rendia quase nada, quase não dava para a feira, mas eu sabia que ia dar. Nunca duvidei que o negócio ia dar certo se eu estruturasse bem todo o nosso projeto de crescimento, de criação e tudo mais. Deu certo. No comecinho, mais de 50 anos, quando eu estava com uma reportagem policial na Folha de São Paulo, eu já rabiscava esse projeto todo que eu estou atravessando até agora. A maior parte das coisas que existem na MSP hoje foram rabiscadas, esboçadas naquele tempo. Mesmo porque eu não precisava inventar nada. Os americanos tinham feito tudo já antes, a moda deles, né? Ou para a economia, para o país deles. Era adaptar as coisas para o Brasil, e foi o que eu fui fazendo aos poucos. E nos primeiros 10 anos, eu inundei o país com tiras de jornal,
cheguei a 300 jornais. Na segunda década, eu lancei as revistas. Na terceira década, eu fiz o desenho animado. Na quarta década, eu fiz o parque temático. Na quinta, agora, entramos na internet. Estamos chegando na sexta agora, que eu não sei meio que por onde que nós vamos enveredar. De qualquer maneira, temos que dividir cada vez mais o espaço com as plataformas virtuais. Então, minha aposta agora não é apenas no desenho animado internacional que estamos fazendo já, para a televisão, mas também nos games. Então, vem aí muitos games da Turma da Mônica, mas tem que ser game para brigar com os outros aí. Então, esses são os nossos objetivos, e daqui a 20 anos eu estarei fazendo alguma coisa já com uma retransmissão da Lua, de Marte, qualquer coisa assim. E por aí vai. Posso ficar falando aqui nos próximos 200 anos, se vocês quiserem. Mas como depois vocês não vão ter condições de acompanhar, então eu não quero dar um desafio para vocês, meio difícil de acompanhar e de alguma maneira confirmar depois. Mas é por aí. Estamos aí crescendo e indo adiante, mas foi difícil, foi trabalhoso, difícil, mas nada é impossível quando você faz realmente um plano e foca um mercado, tem objetivo, tem um nicho onde você vai trabalhar e ganhar dinheiro, e principalmente ninguém nessa área consegue fazer nada sozinho. Tem que ser um trabalho de equipe, mas equipe total, não só na arte, uma estrutura de apoio, porque senão a gente é engolido para o americano, para o russo, para o japonês, para o chinês e tudo mais. E nós somos um país jovem, alegre, extrovertido e às vezes um pouco desavisado. Então vamos nos preparar cada vez mais e rezar para o que quer que venha aí no governo do Brasil, priorize realmente a educação. Muito obrigado. Por que os personagens não têm sobrenome? Não. Porque os personagens não têm sobrenome. Não, eles têm. Mas veja bem, na hora de que você está conversando com seus amigos, quem é que falou? Como é que você chama? Theo Kreiser. Olha, com sobrenome, hein? Gostei de ver, hein? Ó. Olha, mas na hora que você está na escola, brincando, está falando com seus amigos, telefonando e tudo mais, você fala só o primeiro nome. No Brasil é assim, fala o primeiro nome. Se a gente colocar nome e sobrenome em cada quadrinho, em cada historinha e tudo mais, nós vamos encher com 1/10 da revista, 1/10 da revista é com o sobrenome do pessoal. Eu acho que o pessoal não está muito interessado nisso. Mas já que você falou, está na hora de eu fazer uma espécie de dicionário dos nomes completos dos personagens. Olha aí. Então. Isso é uma coisa que a gente pode inventar para preencher um espaço ou uma dúvida que vocês têm. Mas como assim um sobrenome? Mônica Souza. Boa ideia. Próxima pergunta. Mas peraí. Todos os personagens, Magali Mas Souza... o pai da Mônica é o seu Souza. Você não vem com essa historinha, não. Ué, se ele chama o seu Souza... tá bom. Mas... Cadê a próxima pergunta? Oi, meu nome é Lara, eu tenho 10 anos. Então, são duas perguntas. Primeira, Maurício, você está pensando em colocar personagens novos na Turma da Mônica? Personagens novos? É. Olha, de vez em quando eu tendo a criar alguma coisa nova. Não é muito fácil, porque tem tanto personagem. Se eu contar os personagens que nós usamos normalmente, são mais de 400. É muito filho para tomar conta. Então precisa dosar um pouco e criando aos pouquinhos, mesmo porque também um personagem, quando é criado, ele não vem do nada, ele tem que ser construído, tem que se pensar nele, nos hábitos, nos costumes da família, no entorno, na casa dele, onde é que ele mora, o que ele estudou, tudo mais. Tem que ter esses elementos para o personagem ser crível, o personagem ser verdadeiro, você entender que ele é uma pessoa como você. Então, sempre eu tento botar alguma coisa nova, mas não é na velocidade que talvez o leitor queira. Dá muito trabalho de criar uma família todo dia.
E segunda coisa, então tem aquela propaganda do Chega de Bullying, né, que você fez. Sabe? Aquela propaganda para denunciar o bullying. Então, você acha que isso vai contribuir para o Brasil para parar com o bullying? Normalmente, quando a gente faz uma campanha ou entra num movimento como esse, a gente está com intenção de mexer em alguma coisa séria e que dê certo. Então, se vai ou não acontecer, a gente espera o tempo passar para ver se aconteceu. Se não aconteceu, se houver alguma coisa errada na comunicação, a gente conserta, faz outra coisa, inventa outra coisa. Mas eu acho que sempre nós podemos estar empenhados, nos esforçando em melhorar a situação da criançada, do jovem, da sociedade, dos hábitos e tudo mais. Um trabalho que não para isso aí. Isso não para. Não pode parar. Vamos lá, perguntas. Tem, desse lado aqui também tem uma galera, ó. Aqui. O meu nome é Letícia e eu acompanho a Turma da Mônica Jovem desde os 11 anos. Aí, nas últimas edições, apareceu o Cebolinha, indo atrás das outras meninas, e a Irene pensando no Luca. Aí eu gostaria de saber se tem alguma chance de aparecer alguma história que envolva as relações entre os personagens secundários, não só focando no relacionamento da Mônica e do Cebolinha. Esse povo tudo gosta de saber o final da novela antes, né? Você reparou, né? É povo curioso, né? Eu estou com vontade de mudar o nome de personagem secundária, título, palavra, para aspirante. Mas, de qualquer maneira, é bom, de vez em quando, você inventar um novo casal, uma tentativa, ou um triângulo amoroso, mas isso dá sal, dá tempero à história. O que vai acontecer, como falei agora há pouco, eu não sei ainda, mas a gente vai buscando sempre ideias novas, mas principalmente ideias que atendam às não só reivindicações, mas expectativas de vocês com relação à história, aos temas, aos personagens. Nesses contatos, como esse que eu estou tendo hoje com vocês aqui, pode redundar em mudanças. Tem 3 ou 4 questões aqui que a gente deve levar no caderninho, discutir nas próximas reuniões lá da redação. E, Letícia, só para você saber que quanto o Maurício falou é verdade, se você é leitora desde o começo, você deve lembrar que na primeira saga, a gente fez uma brincadeira, o roteirista chamou o Anjinho de Cellboy. Porque era uma brincadeira com Hellboy, né, que é o personagem que estava sendo na época e tal. Os leitores enlouqueceram. Não. Anjinho é Anjinho. Não veio chamar ele de Cellboy. E nós mudamos, isso virou uma piada interna, de vez em quando chama, ô Cellboy, ele falou de novo, nessas coisas, para, né? Então, a gente fica muito atento a isso. Perguntas? Boa tarde, meu nome é Aline, eu sou de Santos. Eu venho acompanhando os quadrinhos da Mônica, as histórias, desde a infância. Eu aprendi a ler através dos gibis da Mônica. Só que a minha pergunta hoje é um pouco diferente. Maurício, em relação à sua filha, como é que você tem, como é que foi a receptividade dela desde pequena com as suas obras? Como ela? A Mônica? A sua filha Marina, né? É a Marina? Isso. Como ela recebeu assim as tuas obras? Como ela teve interesse? E hoje em dia, como é que funciona as suas relações de trabalho com ela? Se você confia em deixar a MSP Produções nas mãos dela, como é que funciona assim a relação de vocês? Se a gente não confia... Vamos falar quem é filha, né? Mônica é filha, Magali é filha, Marina é filha, do Contra é filho, Nimbus é filho, Marcelinho que instruiu é filho, Wanda e Valéria são filhos, o Doutor Espada é filha, se ele fez 10 só. Só. Chega, hein? Eu queria mais, mas não deu. Chega. Mas a Marina levou na boa. Eu já tinha visto, né, a experiência com a Magali, com a Mônica, né, com a Maria Cebolinha, que é a Maria Ângela, a primeira. E então, quando criei a Marina, em cima da figurinha dela mesmo, ela levou numa boa. O problema que eu tive até hoje, não agora, não mais, era com a Mônica. Porque a Mônica, até recentemente, ela dizia que eu tinha exagerado, que ela não era tudo aquilo. Imagina e tudo mais. Ela precisou umas sessões lá com uma psicóloga, né? Para ela aceitar que era parecida com a Mônica da história em quadrinhos. O Maurício sempre conta a história que tem a Mônica um dia chegou na casa, né, da escola e falou assim, pai, tem uma menina da minha classe falando que eu sou a Mônica da tira do jornal. E ele falou, É? Sou?
Porque eu não tinha falado para elas. Eu lancei os personagens e elas não liam jornal, tudo mais, eram pequenininhas, né? Estavam na escola, estavam na pré ainda. E elas, daí precisou uma colega lembrar. Por que eu não falei com elas antes? Eu não queria que a criatura, que o personagem, influenciasse, de alguma maneira, a criançada ainda em crescimento, vamos dizer, em reconhecimento terreno. Então, quando realmente a colega dela perguntou, ela levou um susto. Ela foi perguntar para mim, pai, estão dizendo que a Mônica da história em quadrinhos sou eu? Sou? É. Daí começou o drama dela. Depois eu não sou daquele jeito. Não, mas tem uma história boa que teve uma vez que a Mônica foi na escola e achou que podia bater numa menina maior. Aí ela descobriu que ela não era a Mônica. Verdade, apanhou, pá. Perguntas? Maurício, eu queria te perguntar. Eu queria te falar porque eu fico lendo gibi até de madrugada, que eu sou muito fã de sua. Como é que é? Eu fico lendo o gibi de madrugada até meia-noite e meia, sabe? De tão fã que eu sou sua. Muito obrigado, fico muito honrado. Agora, sua mãe, enquanto isso, está fazendo o quê? Ela fica brava. Não sei, vai ficar também. com sono. Tá dormindo ou está achando ruim com você? Parabéns pro seu trabalho. Ele é muito divertido, obrigado. muito legal. Olha, como é o nome da sua mãe? É aquela que pôs a mão na cabeça ali, tadinha. Olha lá. Mãe, fala o seu nome. Eu durmo porque eu acordo cedo e ela fica até de madrugada. Além de você estar muito honrado com isso, eu fico satisfeito, mas eu fico preocupado. Hein? E como é o nome dela mesmo? Como é o nome dela? Ana Cláudia? Ana Laura? Ana Laura, maneira um pouco. Deixa um pouquinho da história. Não vai até de madrugada, Ana. Não vai até de madrugada, não. Mas quem manda em você é a sua mãe. Tá? Oi, meu nome é Cristina. Minha pergunta vai para o Danilo, para o Garrocho e para o Damasceno. Eu gostaria de saber se vocês, quando iniciaram as histórias, se vocês foram garimpar no material original do Maurício e quando foi que vocês perceberam que vocês deveriam deixar esse material de lado para encontrar a voz de vocês? A gente garimpou muito, na verdade. A gente já tinha lido, assim, a gente cresceu lendo Turma da Mônica também, mas na hora que chamou para fazer o Bidu, a gente foi atrás justamente dessas histórias. E a gente achou um material, assim, tinha acabado de sair o Bidu 50 anos, e aí li tudo e fui atrás das primeiras tiras do Bidu. Inclusive, muita ideia do humor da revista vem daí, porque as tiras já tinham esse humor visual, né, umas piadas assim que... Essa referência visual acho que foi muito importante mesmo. Você encontrava histórias do Bidu onde a imagem era extremamente forte, assim. Desde tinha uma que os cachorros encontravam memória através do cheiro, isso é representado visualmente. Eu não sei se a gente deixou de lado alguma hora. Não teve momento nenhum que a gente pensou, não, então vamos parar de ver esse material e fazer o nosso. Quando você falou de encontrar a voz é interessante, porque pareceu que o negócio foi mais conversado que falar separado. Assim. O objetivo era esse. Continuar uma conversa que ele começou. No meu caso, na verdade, quem fez bastante da pesquisa foi o Sidney, porque o Astronauta tem histórias que você só vai achar lá dentro da Maurício de Souza. Só no arquivo deles que você vai achar isso, você não vai achar publicado em mais nenhum lugar, esse outro campeonato. Basicamente, o que eu fiz foi consultar o material, até no segundo número tem mais coisas sobre a origem do astronauta e tudo mais, seguindo as histórias do Maurício, do que teve no primeiro, mas não teve como eles, não teve muito um momento de ruptura entre um processo e o outro. Esse processo de pesquisa foi justamente identificar as coisas intrínsecas ao personagem. Agora, quando você vai fazer uma HQ, né, um projeto desse, você não tem nem como controlar, você vai estar colocando coisas suas dentro do processo, né? Então não foi uma coisa que tenha tido uma ruptura ou tenha tido que parar para pensar nisso.
Foi meio que entender o que era e falar assim, bom, agora como que eu faço isso? E desse como faço isso entra o seu próprio estilo. Perguntas? Maurício, oi. Eu queria perguntar como deu a sua inserção, a inserção da sua figura nos quadrinhos, quando você viu que você poderia aparecer também, e como foi criar o seu próprio personagem? Como é teu nome? Laura. 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 Ah, não fui eu que inventei isso, não. Aí, os desenhistas lá do estúdio, eles aprontaram, roteiristas, desenhistas, começaram a enfiar a minha cara, a minha figura, em algumas historinhas curtas, como participante secundário, e gostaram da história. Eu também gostei. Permiti, dei essa liberdade, e de repente o Maurício virou personagem também, participa, briga, faz, acontece. Mas ele sempre é o Maurício, né, o autor da história. Mas é uma intromissão, acho que, bem-vinda. Dá para brincar bastante. Não, porque eu virei personagem já algumas vezes, porque os roteiristas gostam de mim, só que eles são bacanas, né? Eu já virei personagem da Turma da Mônica Jovem, na Missão 20, já virei cachorro numa história do Bidu, eu já morri numa história do Penadinho, vai sair no mês que vem O Senhor dos Pincéis, que é o clássico do cinema, que eu virei um hobbit. Eles realmente me amam, vocês percebem que é uma loucura, né? Eles gostam mesmo de mim. Pessoal, da próxima pergunta eu vou avisar, nós temos mais 20 minutos. O Maurício sai daqui e vai direto para uma sessão de autógrafos na Girassol. Ele não pode poder autografar aqui. Não tem como, gente. Não tem nem estrutura para isso. Infelizmente, não há como. Até porque tem um compromisso, o pessoal está tudo com as senhas lá. E ele vai ter que sair correndo daqui. Então, vamos para as perguntas. Mas amanhã eu estou por aqui, viu, gente? Oi. O dia inteiro. No final, a gente apanha o presente. Vai. No final... Ela quer trazer um desenho. Esperamos o final ou agora mesmo? Agora? Pode trazer. Enquanto isso, a próxima pergunta já engatilha aí. Vamos lá. Oi, aqui. Cadê? Aqui. Oi. Oi, meu nome é Igor e eu tenho 17 anos. E nesses 17 anos, eu cresci ouvindo a minha mãe falando... Lê Turma da Mônica, e eu lia mesmo. Eu tenho uma coleção enorme e antiga também, porque veio da minha mãe para mim. Legal. Mãe, você quer falar um oi pro Maurício? Oi, Maurício. Acho que é a mãe que queria perguntá-la. Então, a minha pergunta é que, assim, como eu cresci vendo as historinhas dele e lendo também, eu desenho. Eu comecei a desenhar. E eu queria uma dica do Maurício de Souza, de desenhista para mim. Ele quer uma dica de desenhista para desenhista. O que fazer? Ele desenha também. Que gênero? Que estilo de quadrinho você faz? Tá. Ainda está na fase de escolher. Na fase de escolher? Você vai fazer melhor o desenho que você vai gostar mais. Você vai seguir o desenhista que você gosta mais. Aí você vai achar o seu estilo, o seu jeito de desenhar. No começo, bem parecido, chupar um pouquinho dos autores que você gosta, até você juntar as peças e fazer o seu próprio estilo. Para isso, você precisa estudar bastante, treinar bastante, olhar bastante quadrinho, ler muito, não só quadrinhos, ler tudo, ler até bula de remédio. E, ao mesmo tempo, você buscar, como eu falei antes, o nicho, onde é que tem espaço para você. Tá? Quando eu comecei, não havia internet, a possibilidade de eu botar meu desenho para diante era no jornal, na tira de jornal. Então, eu fui nesse ponto. Eu me especializei na tira de jornal. Hoje vocês têm os blogs, tem tudo mais, com muito mais facilidade para você jogar para o mundo inteiro. E só para você saber que essa insegurança do gênero que você vai é uma coisa natural, o Maurício, quando estava em começo de carreira, ele já fazia as tiras de jornal no traço infantil, e a moda no Brasil era o quadrinho de terror. E ele foi lá e fez uma história de terror, né, Maurício? Conta aí. Eu fiz uma história de terror. Aliás, era um terror aquela história. Era um terror. Tão mal feita que era.
E eu levei eu já estava fazendo as tirinhas, começando a fazer as tirinhas na Folha, e levei essa história de terror, porque era o que estava rendendo mais naquele momento, né? E levei para uma editora chamada Editora Outubro. Mostrei para o diretor de arte lá, o Jaime Cortez, que depois trabalhou comigo. Ele olhou aquela minha história horrorosa e perguntou... Ele era português, né? Quer que eu faça sotaque? Por favor. Então vamos lá. Não és tu que faz a tirinha do cachorro? Por aí. Falei, sim, sou eu. Sou eu. Então por que me traz essa... Pip? Com M. Pip, né? Por que me traz essa porcaria? Daí eu falei, bem, se ele está achando que dá para usar o material que eu faço no jornal, ok. Então voltei para casa e eu fiz as primeiras histórias do Bidu, que depois saíram numa revistinha chamada Bidu, que durou alguns meses, porque eu ainda era repórter policial, não tinha tempo de fazer a revista completa. Daí, era ano de 60. Eu demorei 10 anos para montar uma equipe, para ter condições de enfrentar a barra de fazer uma revista não era do Bidu, agora da Mônica, né? Mas realmente precisa se preparar bem, ter conhecimento de causa e a gente ter uma situação que permita que se faça isso, para não morrer de fome, não deixar a casa sem dinheiro, essas coisas todas. Quantos anos você tem? 17. Ai, meu Deus do céu, 17 aninhos. Você tem tudo pela frente, tem o tempo necessário, a vontade e essa breve orientação que te dei, e oportunamente posso dar mais. E tem uma coisa, né, Maurício, que as gerações de hoje são muito imediatistas. Note que o Maurício demorou 10 anos para conseguir uma revista. Então, não é do dia para a noite, tem que ralar bastante, tem que desenhar muito, tem que errar, acertar, ficar com a bundinha sentada lá desenhando o dia inteiro, errando, acertando, até achar o seu caminho. Perguntas? Tem ali? Ali? Boa tarde, Maurício. Eu sou a Júlia. Eu queria saber de onde você tirou a ideia de fazer o Cebolinha falar errado. O Cebolinha foi baseado num garoto de Mogi das Cruzes que... A família do Cebolinha, viu? Ela viu? Ela, não, nem entendo, são de Mogi. A Magali também nasceu em Mogi. O Cebolinha era um garoto que jogava bola com o meu irmão. Era amigo do Cascão, que também era um garoto que realmente não gostava de tomar banho, por isso que tinha esse apelido, e morava no bairro do São João, que vocês conhecem, lá em Mogi das Cruzes. Então, o Cebolinha existiu, falava errado, trocava o R pelo L, tinha o cabelo espetado, então por isso que eu ganhou o apelido de Cebola, porque ele parecia uma cebola, o cabelo, a cabeça dele. Né? Meu pai que batizou ele de Cebola. E daí pegou, funcionou e andou para dentro. Eu criei o Cebolinha e o Cascão ao mesmo tempo, mas eu tive medo de jogar o Cascão na história e o pessoal fala, credo, que nojo, não quero saber disso. Tudo mais. Até que um dia eu comentei desse medo com a minha mulher, ela falou, besteira, toda criança é Cascão, pode pôr que vai fazer sucesso também. Eu pus, ela estava certa. Uma curiosidade, o Cebolinha, todo mundo conhece que ele troca o R pelo L, mas no começo ele não trocava só o R pelo L, ele falava errado. Ele falava, por exemplo ele falava fanzinha. Em vez de franjinha, ele falava, ô fanzinha. Ele falava como uma criança que não pronuncia bem as palavras. Depois ficou só o R pelo L. Pergunta. Como que surgiu a ideia de colocar pessoas especiais no gibi e por que eles aparecem tão pouco neles? Por quê? Porque eles aparecem pouco. Aparece pouco? Desculpe, devia aparecer mais realmente. Agora, a ideia é porque chegou um tempo em que algumas pessoas começaram também a falar, cadê as pessoas especiais nas suas histórias? Se você falava para mim, se você diz que a sua história é em cima da realidade da vida, todos nós temos colegas, amigos especiais de todo jeito. Daí eu me lembrei, realmente, quando eu era criança, eu tinha vários amiguinhos que tinham problemas físicos, tinham dificuldades de locomoção. E eu falei, puxa vida, dei mancada. Esqueci mesmo de botar uma coisa que é real, faz parte da vida. Né? Então, fui estudando caso a caso, cada tipo de dificuldade física, para criar os personagens. Para fazer, por exemplo, o Luca, o cadeirante, eu chamei os
para-atletas, né? Para eles me contarem como é que era a vida, quais eram os problemas, como é que eles se locomoviam, como é que eles jogavam basquete. Uma pessoa super alegre, para cima, para frente. Falei, meu Deus do céu. Ali a gente vê que uma limitação física não tem nada a ver com a disposição, com o que pode fazer e alcançar, de certa maneira, na vida, né? Então, coloquei os personagens, mas já que você me lembrou, vamos botar mais um pouquinho eles na história, né? Pergunta ali. Oi, Maurício, Sidney, pessoal. Meu nome é Marcelo, uma pergunta e um comentário. Eu queria saber se você já pensou em misturar os personagens do universo Maurício de Souza com outros universos, e já pensou em crossovers e histórias unificadas. E eu queria fazer uma confissão, eu confesso que eu passei muito tempo bravo com você, porque eu passei a minha adolescência toda e boa parte da minha idade adulta esperando coisas também. Eu queria confirmar essa visão que você falou. Só que eu acho que valeu muito a pena porque o material que está saindo agora, ele é o melhor material do mercado que a gente recebe. Misturando DC, Marvel, eu acho que o que vocês estão fazendo é a melhor coisa do mercado de quadrinhos. Eu queria parabenizar vocês. Obrigado. Viu? Não precisa ficar bravo. E o começo que você falou? O começo ele... Olha o que você vai falar. Olha o que você vai falar. Eu não posso adiantar, né? Acho que isso já responde para você, não? Na verdade é o seguinte, crossovers são encontros de famílias e personagens de autores diferentes. A gente já fez há alguns anos, 2, 3 anos, fizemos o encontro da Turma da Mônica Jovem com os personagens do Tezuka, que é o homem que inventou o mangá. E foi o primeiro caso no Japão. Ele imagina, com tanto quadrinho que tem no Japão, nunca ele havia liberado os personagens dele. Liberou para o Maurício, ele já faleceu, mas a família liberou, né, Maurício? O Tezuka era meu amigo, grande amigo, né? Então, nós combinamos, quando ele estava vivo ainda, nós combinamos de fazer isso. Daí ele morreu, demorou anos para conseguir essa liberação da família. Veio, fizemos umas edições especiais muito bonitas, Turma da Mônica Jovem, com os personagens dele, e ainda a ideia nossa é publicar isso no Japão. Quanto a outras editoras, aguarde os próximos capítulos. Aguarde. Bem, Maurício, meu nome é Daiane, aqui dou a dica da cor do gibi. Eu tenho um pedido e 2 dicas, na verdade. Uma, eu acho que a Turma da Mônica Jovem, eu já vim ler depois de velha, né? Já não era mais adolescente, eu conheci Turma da Mônica Jovem com 24 anos, porque quando se lançou não estava no Brasil. Então, eu acho que ele merece a tela dos cinemas. E, de preferência, o Cebolinha com a Mônica, depois de um plano infalível. E também, a Mafalda, por exemplo, lançaram o Toda Mafalda, que são todas as tiras da Mafalda. Eu acho que a Mônica merecia todas as tiras, pelo menos os 50 anos dela, num único volume, entendeu? E um outro pedido. Eu vim de Brasília, escolhi só a data de hoje, só tinha um dia, por causa de você, então não consegui senha para lugar nenhum. Eu queria um autógrafo. Olha, se ele der um autógrafo para você, sabe que ele vai ter que dar para todo mundo. Eu vim de Brasília. E tem gente que são de Mogi. Agora eu tenho que fazer o homem mau, infelizmente. Eu não consegui. Porque, gente, infelizmente... Gente, infelizmente, o que foi tratado... Aqui não tem estrutura para autógrafo. Me deixar fazer o autógrafo para ela. Infelizmente, não dá. Infelizmente... Quer ver? Quem aqui quer autógrafo do Maurício? Isso responde, é um problema, entendeu? Você viu que não foi nem metade, né? É um problema, infelizmente. Mas o público deixou. Maurício, não dá. O público? Você não vai ter jeito. Não tem como. Você não vai chegar lá. Você não vai fazer. Vai vir todo mundo. Não vai. Só, infelizmente... Não, infelizmente... Olha lá, olha o que você já comeu. Olha lá, já começou. Começou e acabou. Ele tem que...
gosto dessa solidariedade. Daiane, você vai ver o que vai acontecer quando eu sair daqui. Tudo bem. Mas vou responder a Daiane o seguinte. Ela perguntou do Mônica há 50 anos. No Tiras Clássicas da Turma da Mônica, a gente resgata em ordem cronológica todas as tiras do Maurício, só que não são todas. Infelizmente, o Maurício perdeu muitas tiras que ficaram em jornais, que ficaram com os originais. Nós estamos num trabalho arqueológico aí, começando um trabalho arqueológico de visitar bibliotecas públicas para resgatar todas as tiras saindo do Maurício. E lançar um Toda a Mônica vai ser um desafio, porque ele vai ter umas 1000 páginas, porque é gigantesco. É muita coisa. Então, mas a gente pensa em lançar esse produto, sim. Viu? Perguntas. Vão acabar? Última pergunta. Última pergunta. É a última pergunta. Manda um abraço para Mogi lá, Maurício. Pra Mogi, minha Mogi das Cruzes. Última pergunta aqui. Oi, sou sua fã, vim semana passada. Vocês fizeram o graphic móvel com vários cartunistas. Vocês já pensaram em fazer, por exemplo, que eu acompanho pelo Facebook, então sempre tem, principalmente na Turma da Mônica Jovem, várias pessoas, vários fãs mandam os desenhos. De fazer, de repente, algum livro só com uma página, pelo menos, com a história de fãs. O problema é justamente você controlar isso, porque todo mundo quer mandar a sua página, né? Então, e aí você não publica o fã A e publica o fã B. É um problemaço e, evidentemente, a gente tem um compromisso com vocês, que é de oferecer um produto da melhor qualidade possível. A gente sabe que nem todo desenho que vem de fã é um desenho de qualidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de produto. Mas a gente tem algumas ideias a caminho. Vamos ver se consegue. Gente, muito obrigado. Maurício, pessoal, agradeço. Obrigado, Beirute.